sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron e hoje nós trouxemos um tema para o nosso público que é a Revolução Russa e o seu legado, as grandes contribuições que a Revolução Russa e a União Soviética deixou, né, tanto para o próprio país quanto para o mundo, né? Então, o que podemos falar sobre esse tema hoje, pai? Mas é um tema vasto, um tema grande, um tema que traz muita coisa à baila. A Revolução Russa foi o maior acontecimento do século passado. Ela ainda está no nosso meio, a presença dela ainda, os reflexos dela ainda estão presentes. Então, imagina o que nós temos para conversar. Exatamente. Bom, penso que nós podemos seguir uma sequência, né? Relembrar um pouquinho sobre a história, né? O que foi a Revolução Russa, para que o nosso público também reconheça, relembre um pouco da história e falar sobre as grandes contribuições, né? Como a União Soviética, então, né, a Rússia saiu daquele país feudal para a segunda potência, né, maior do mundo. Então, como que conseguiram isso em tão pouco tempo? Vamos lá, então? Podemos começar? Vamos, tu quer que eu comece? Podemos começar citando como que era a Rússia, né, antes da Revolução, um país feudal, né, comandado semi-feudal, reconhecido como semi-feudal, mas ela era mais do que semi-feudal. Industrializado, comandado pelo czarismo. Como que era o czarismo russo, pai? Sim. Olha, os czares era uma monarquia russa comandada pela família Romanov, né? Eles ficaram no poder na Rússia mais de 300 anos, né? Então, era uma dinastia extremamente autoritária, uma dinastia que reprimiu muito o povo. A Rússia, como você disse, ela era semi-feudal, no momento que o mundo já era capitalista. A Europa toda já estava num regime, Estados Unidos, todos estavam num regime capitalista. Muitas revoluções burguesas tinham acontecido pelo mundo e o mundo estava industrializado. Nós já estávamos lá na segunda revolução industrial e a Rússia ainda era semi-feudal, ou seja, a população morava no campo, a grande parte da população morava no campo, havia uma indústria apenas na cidade de Moscou e na cidade de Petrogrado, né? As duas maiores cidades, essas já eram industrializadas. Então a classe operária era pequena e uma imensa legião de camponeses. Mas como é que se formou esse processo revolucionário? Apesar de ter uma classe operária pequena, a Rússia tinha, naquele momento, os maiores dirigentes do marxismo-leninismo, os maiores dirigentes comunistas, ou pensadores comunistas, naquele momento estavam na Rússia, que era especialmente Vladimir Lenin, né? O grande dirigente da Revolução Russa. Ele era o maior intelectual do marxismo naquele momento. Eu diria que o maior intelectual do século passado, Sim, indiscutivelmente. Então ele conseguiu organizar a classe operária naquelas cidades e ele começou também a defender uma revolução de novo tipo. Quando Marx achava que as revoluções socialistas iriam se dar basicamente pela classe operária, Lenin trouxe um adendo à tese revolucionária. Ele colocou os camponeses nessa linha, Aliança Operário-Camponesa. E essa foi fundamental para a Revolução Russa, Aliança Operário-Camponesa. Mas teve mais um ingrediente. Também acho que a Revolução Russa não teria acontecido meramente pelos operários e camponeses sem o fator dos soldados. Os soldados, na Rússia na época, ou depois na União Soviética, aos milhões aderiram, em torno de 5 milhões de soldados aderiram à Revolução Russa e entraram na guerra, entraram no Exército Vermelho para expulsar as 14 potências que estavam instaladas na época na Rússia, que tinham tomado grande fatia do território russo e depois virou a União Soviética. Então, esses soldados, por que eles aderirem assim à Revolução Russa naquele momento? É porque a Rússia, os czares tinham metido a Rússia em duas guerras.
duas guerras imensas. Em 1915, na guerra contra o Japão. E a Rússia perdeu essa guerra contra o Japão. Ela perdeu muito território para os japoneses. Perdeu feio para o Japão. E depois, logo, isso foi em 1905. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, a Rússia se aliou à França e à Inglaterra. Os países do eixo, não é isso? Os países... Eu já também confundo. Que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro estavam do outro lado, ou eles eram o eixo. Agora eu também estou confundido. Mas o importante é entender, eram dois blocos da Primeira Guerra Mundial. França, Inglaterra e Rússia. E, do outro lado, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, que era um império gigante na época, que tinha muito poder na Europa, que se destroçou, foi destroçado na Primeira Guerra Mundial. Deixou de existir. Então, o que ocorreu? Esses soldados que vieram da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia também estava perdendo, porque a Revolução aconteceu dentro da guerra. Então, os soldados que retornavam da guerra eram, vamos usar uma expressão gaúcha, eles vieram da guerra todos desgualepados. Ou seja, com fome, botas rasgadas, uniforme rasgado. E a Rússia estava numa crise muito grande. Os camponeses, milhões de pessoas passando fome, os camponeses não tinham terra, porque as terras estavam na mão dos nobres. Aí vem a questão do feudalismo que você falou ali. Sim. As terras, o campo, de fato, na Rússia era feudal ainda. Então, as terras todas concentradas e esses camponeses trabalhando para esses nobres e entregando a renda para eles e eles ficando com as migalhas. Então, isso gerou muita miséria no campo. Numa população que estava ali em torno de quase 90% no campo, e levando em consideração que a Rússia tinha, na época, em torno de 124 milhões de pessoas, por 1917, olhe só a quantidade de camponeses pobres que existiam ali. Então, havia, de fato, o fermento estava pronto. Então, os camponeses, os operários e os soldados que se aliaram a essa revolução. Porque o Partido Comunista Soviético, o Partido Comunista que ainda era russo, digamos, naquele momento, que ainda não existia a União Soviética, ele logo lançou as bandeiras para os soldados. A bandeira pão, terra e liberdade. Pão, terra e paz. E paz, pão, isso. Terra e a paz era uma coisa diretamente dirigida para os soldados. Por quê? Porque os soldados estavam exaustos da guerra. E as famílias que tinham seus filhos na guerra... Eu penso que a gente tem uma data importante citar, que seria o Domingo Sangrento também, né? Que ocorreu em 1905, quando... Promovida pelos czares. Exato, quando a população vai protestar na frente do Palácio de Inverno dos czares e eles massacram as pessoas estavam pacificamente... E na realidade não era nem um protesto, para dizer, era uma coisa meio pouco camuflada, né? Um processo pacífico. Ainda diziam como é que Deus salve tinha uma canção que eles cantaram ali, mas tudo bem. Desconheço. E aí essa população foi massacrada, foi morta pelos né? czares e ali também foi, né, uma virada, digamos, para justamente esses militares, né? E a partir daí a ditadura dos czares ficou cada dia maior, porque eles começaram a perseguir muito a oposição. Sim. E os comunistas foram muito perseguidos. Até tentaram fazer um parlamento na época, o czar dissolveu o parlamento, não foi para frente. A partir dali foram criados sovietes. É importante entender que essa república, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela não nasceu lá na Revolução em 17. Ela nasceu em 1905. O que eram os sovietes? Eram comissões, eram organizações do povo, né, eram comissões que nada mais eram comissões populares que englobavam operários, camponeses e soldados. Isso. Essa era a base. E procuravam participar da administração. Essa foi uma certa concessão que os czares fizeram naquele momento. E depois esses soviets, quando acontece a Revolução Russa, então em 1917, Lenin, o Partido Comunista, declara todo o poder aos soviets. Ou seja, por isso que virou depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque os soviets foram implantados em toda a União Soviética e ela virou uma república de soviets, ou seja, onde o povo participou ativamente da política do poder soviético, do poder socialista que se instalou. Isso. Então a Revolução, ela aconteceu com isso. Esse fermento fez com que então
Em fevereiro de 1917 acontece, os czares são depostos do poder e assume um governo provisório, o Kerensky assume a presidência da Rússia, então, só que esse governo provisório, ele traiu a própria revolução. Ele foi um governo dirigido pelos mencheviques, que era a burguesia, que estava ali, pequena burguesia, e o Partido Comunista ficou de fora dessa... Acho interessante a gente relembrar sobre o público, né, sobre os mencheviques e os bolcheviques. Relembrar que nós tínhamos o partido, né, o social-democrata russo, e que teve esse racha dentro do partido, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques defendiam algo mais revolucionário, né, que fosse uma revolução feita com o proletariado. E uma revolução socialista. E socialista também com o campesinato. Enquanto os mencheviques seguiam uma linha de conciliação, tentar conciliar. Era uma linha social-democrata e diziam que não era possível de instalar o socialismo na União Soviética na época. Eles diziam que tinha que primeiro desenvolver o capitalismo para depois fazer. Mas na realidade, se depois deles nunca existiria. E depois a gente teve justamente voltar ali ao ponto que você comentou, que eles traem, né? Então, os mencheviques nesse governo provisório, né, que foi feito. Isso, nesse governo provisório, então eles não fizeram a reforma agrária, que era a grande bandeira, não instalaram o socialismo, não criaram nada para o povo soviético. Aí, claro, o que aconteceu? Os soldados, os trabalhadores que esperavam mudanças cada vez mais se aproximaram do Partido Comunista Russo. Milhões de soldados se filiaram ao partido e os operários trabalhadores se filiaram pelos bolcheviques, claro, por Lenin. E aí, claro, o que aconteceu? Em 25 de outubro de 1917, ou em 7 de novembro de 2017, depende do calendário, seja ele o juliano ou o gregoriano, aí aconteceu a Revolução Russa. Para mim, para ti, em 25 de outubro, eu gosto mais de falar do dia 25 de outubro, né? Mas tanto faz o calendário que se adota, porque na época os soviéticos, os russos, adotavam, se eu não me engano, eles ainda adotavam o calendário juliano, que é anterior a gregoriano, é isso? Eu estou falando assim. Como? Não, eu desconheço essa informação. É porque tem esses calendários, eles são a humanidade, Roma adotou um calendário, que era o calendário juliano. E depois a Igreja Católica implementou o calendário gregoriano. Né? Então, para mim, em tese teria que ser o gregoriano, mas eu vejo assim, os historiadores geralmente ainda falam que do calendário juliano, mas não vai ser nossa discussão. Quem quiser saber qual era o calendário válido para aquele momento, vai estudar, vai ver lá que vai descobrir facilmente isso. Mas o importante é isso, seja ela a Revolução de 25 de outubro ou de 7 de novembro. O importante foi a revolução que transformou não só a Rússia, mas conquistou o coração da humanidade. Na realidade, ela influenciou milhões, centenas de milhões de pessoas no mundo. A Revolução Russa, ela não só transformou a Rússia internamente, onde ela distribuiu terras para mais de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de camponeses que não tinham nunca esperança de ganhar terra. Imagina, durante milhares de anos, essa propriedade privada da terra no campo estava ali arraigada na mão dos senhores feudais, e de repente vem a Revolução e garantiu um pedaço de terra para essa gente. Imagina o que isso representava para a liberdade dessas pessoas, do ponto de vista de elas poder trabalhar a sua terra, do ponto de vista delas poder produzir e serem dono daquilo ali. Então as terras foram nacionalizadas, de início houve a coletivização, sim, foram criadas fazendas coletivas, cooperativas, então havia vários tipos de propriedade no campo. Então isso foi o que respaldou sempre lá para frente a Revolução Russa. Mas tudo bem, acontece a Revolução nesse momento, se decreta os direitos trabalhistas, imediatamente os trabalhadores soviéticos ganharam vários direitos trabalhistas, né? Salário igual para homens e mulheres, as mulheres lá tinham um salário ridículo, elas passaram a ganhar salário igual aos homens.
As férias foram implementadas, não havia férias remuneradas na União Soviética na época, elas ganharam isso. Não havia previdência social na época na União Soviética, foi implementada a previdência social e todos os demais direitos trabalhistas, a redução da jornada de trabalho. Então os trabalhadores ganharam o céu naquele momento, porque não tinham direito praticamente a nada. Então a Revolução trouxe isso tudo. Os direitos das mulheres, não só no direito do trabalho, mas em todo o direito civil, as mulheres acabaram ganhando o papel de igualdade. E assim a União Soviética foi crescendo, mas isso logo assustou os imperialistas. Os imperialistas de imediato começaram a reagir e começaram a se organizar dois grandes exércitos dos czares ainda, aquela sobrevivência dos soldados que não haviam se filiado ao Exército Vermelho, eles acabaram se reorganizando na parte ocidental ali pela Ucrânia, com o general Denikin, né? E lá na parte dos Montes Urais, mais da região central para a Sibéria, com o general Kolchak. Então esses generais todos lideraram grandes exércitos para derrubar a Revolução. O Exército Branco e o Exército Branco Vermelho, com o apoio da burguesia e dos imperialistas. Nesse momento, 14 potências mundiais estavam instaladas na União Soviética. Ali era o Japão que dominava uma parte, Estados Unidos se meteram, Inglaterra, até a Bulgária, Polônia, todos os países, a Alemanha, a Alemanha tinha tratado, porque nós não falamos ainda, porque foi assinado o acordo de paz, logo que os comunistas chegaram no poder, os bolcheviques, chamados bolcheviques, chegaram no poder, eles assinaram um acordo de paz com a Alemanha. Sim. Porque o povo russo queria paz, mas em troca eles tiveram que ceder muito terreno. Sim. Eles tiveram que verdade. ceder muito. Eles cederam bastante terreno, né, terras para a Alemanha em concessão dessa paz, mas era o que a população queria, até porque a Rússia não estava em momento para não estava em condições de ganhar a guerra. Ela estava, o exército, como estava, não tinha arma, não tinha condições, e os países europeus eram muito superiores em armamento, mas isso depois eles recuperaram. Aí o que aconteceu? Aí aconteceram 5 anos de guerra civil. Em 1918 começou essa guerra civil, então os estrangeiros, as potências estrangeiras tentaram derrubar esse governo, lutou-se até 1922. Então, na realidade, a União Soviética, a URSS, como era conhecido, ela só se instalou mesmo em 1922, porque aí terminou a Guerra Civil, as potências estrangeiras foram expulsas, o Exército Vermelho mostrou uma imensa força ali, e eles tiveram que deixar a Alemanha, eles recuperaram territórios que tinham dado para a Alemanha em troca da paz, e aí que se formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com 15 nacionalidades. Aí houve uma decretação de respeito à soberania, às nacionalidades, porque os czares, o Império Czarista, ele impunha as nacionalidades à força. Elas incorporavam a Rússia, na época, na base da força. E o que o Partido Comunista fez com a liderança de Lenin? Ele deu autonomia para essas nacionalidades, deu independência, soberania, mas todas elas em conjunto formaram um único país, ou seja, as 15 repúblicas com nacionalidades distintas, línguas distintas, costumes distintos, culturas distintas, acabaram formando a grande União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se tornou o maior país do mundo, então. E aí vem o gigantismo e constrói-se como uma das maiores potências no mundo em poucos anos. Em poucos anos, a União Soviética conseguiu disputar o mundo com os Estados Unidos, com o mundo capitalista ocidental, e passa a ser a grande referência da classe trabalhadora mundial. E vamos lembrar que, ao final da Guerra Civil, a União Soviética, né, que a gente já pode, então, começar a falar em União Soviética, estava devastada aquele ponto, né? Havia passado pela Primeira Guerra Mundial, já, lá atrás, a Guerra do Japão. Então já era uma sucessão de conflitos, mais a Guerra Civil, né? Lenin teve um grande aperto ali também na Guerra Civil, porque Lenin precisava, né, gerenciar muito bem o alimento, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha a população para alimentar, a gente também tinha o exército para alimentar, para poder fazer com que esse exército conseguisse, né, ter bons, né, guerreiros ali, lutadores que seguissem em frente também nessa guerra, para poder vencer e derrotar o Exército Branco, porque senão iria mais
mais uma vez, né, a Rússia ser derrotada pelo imperialismo. E conseguiram a vitória, né, depois de muito esforço, foi um grande esforço e união também da população russa na época, né, mais tardar os soviéticos, que se uniram em prol, né, dessa grande revolução. E eu acho que tudo isso a gente tem que também reconhecer o quanto Lenin tinha uma grande capacidade de oratória com a população. Ao mesmo tempo que Lenin era um grande intelectual que tinha capacidade de escrever livros, né, com temas sobre o marxismo, ele é um cara que extremamente profundamente entendeu, talvez foi um dos caras que mais entendeu o marxismo, né, foi Lenin, profundamente compreendeu a teoria marxista e escrevia livros complexos, né, sobre marxismo, mas ao mesmo tempo ele também sabia falar com o povo, falar com aquele povo mais simples, trabalhador, né, então ele tinha essa capacidade que eu acho que poucos líderes conseguem ter. Andava de bicicleta, era simples, era um homem que humilde, não usava exato, luxo, não usava nada e tinha esse extremo conhecimento, como você falou, o maior intelectual indiscutivelmente da humanidade naquele momento e até hoje continua sendo Lenin, um dos maiores intelectuais da humanidade. O Lenin, na época que ele foi exilado, né, antes dele poder voltar à Rússia, ele foi exilado ainda pelo czar, né? Correto, pelos czares. Ele já naquela época já escreveu, se eu não me engano, ele já havia escrito O que Fazer, né? Que era foi uma das obras mais ele escreveu importantes. Já em 1903, ele estava fora do país. Uma das obras mais importantes Ficou dele. em torno de 10 anos fora do país. Sim, ali foi onde ele teve a produção literária dele foi a todo vapor e era um cara genial, né? E ainda tinha essa capacidade de liderança, de liderar a União Soviética. E conseguiram fazer isso, claro que tiveram alguns apertos, alguns sufocos, né? A população, infelizmente, passou por uma fome naquele período, mas conseguiram se recuperar. E graças ao Partido Comunista, né? Russo, que conseguiu fazer tudo isso acontecer. Mas pode falar, pai. Não, ali para complementar o que você está dizendo... Ali o Lenin, ele teve essa genialidade. Os trabalhadores abraçaram a construção do socialismo. Exato. Depois os trabalhadores começaram a ter um desafio que a humanidade não conhecia até esse momento. Imagine dirigir as fábricas. As fábricas grandes passaram a ser coletivizadas e os trabalhadores tinham o desafio de administrar essas fábricas. Sim. Foram instalados os planos quinquenais, por exemplo, que hoje até a China continua usando o Vietnã, os países socialistas continuam usando os planos quinquenais que foram criados lá naquele momento pós-revolucionário da União Soviética. Então, veja só, então os trabalhadores pela primeira vez, os trabalhadores no mundo ganharam o poder. Isso é um significado enorme para a classe trabalhadora mundial. Foi a primeira revolução socialista no mundo. Sim. Então a repercussão, um dos temas que nós vamos tratar aqui, é como é que essa revolução repercutiu pelo mundo afora. Exato. O pensamento marxista-leninista passou a ganhar o mundo. A classe trabalhadora no mundo começou a comentar. Pela primeira vez, o mundo começa a comentar o socialismo e começou a passar a ser comentado pelos trabalhadores, pelas pessoas do campo, pelos intelectuais nas universidades. Enfim, o pensamento socialista ganhou o mundo a partir da Revolução de 1917. Com certeza. E posso prosseguir um pouco nisso? Podemos. Sem contar depois, olha só a repercussão mundial que essa revolução teve. Sem contar que a União Soviética começou a apoiar todas as lutas dos povos. Além de se instalarem dezenas e dezenas de partidos comunistas pelo mundo afora, influenciados pelo pensamento, pela experiência soviética. E aí, depois a gente pode falar do avanço tecnológico, científico que essa revolução trouxe. Não vamos esquecer que o primeiro homem que foi para o espaço foi um soviético, graças à revolução. Os Estados Unidos diz que não, mas... Mas antes de nós falar desse tema, eu vou falar, olha só a repercussão. A Revolução Chinesa, o sucesso da Revolução Chinesa
Inclusive, a construção do Partido Comunista Chinês teve apoio direto do Partido Comunista Soviético. Então, pode-se dizer muito, a Revolução Chinesa, ela tem muito a ver com a Revolução Soviética. Foi uma grande inspiração. Sim, ela se inspirou nisso. Claro que Mao Tse-tung começou a ter estratégias próprias dele, o Partido Comunista Chinês foi muito inteligente, ele adaptou, mas a revolução que aconteceu no campo, ali na China, ela também se espelhou, claro, pela Aliança Operário-Camponesa, né, na União Soviética. E Mao Tse-tung certamente tomou esse conhecimento que milhões de camponeses ajudaram na Revolução Russa, e ele soube aproveitar isso muito bem, depois porque eles também viviam um regime semi-feudal. Mas olha só, não foi só na Revolução Chinesa. A União Soviética, ela ajudou a descolonizar o mundo. Imagina a África. O continente africano ele estava todo na mão dos colonizadores. A França, a Alemanha, vai me ajudando, a Holanda, a Inglaterra, todos Oriente Médio, os países da Ásia e da África, dos dois continentes, estavam todos sendo colonizados pelos europeus. E a União Soviética, ela conseguiu dar um tombo muito grande no colonialismo. Ela fez uma varredura nesses lugares ali. Na Ásia, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Revolução Chinesa, então teve a guerra na Coreia, ela ajudou os coreanos, então ela ajudou a independência de quase todos os países da Ásia, todos os países da Indochina, depois veio para a luta do Vietnã. Não podemos esquecer que a vitória do Vietnã, a guerra do Vietnã em 1975, ela começou 20 anos antes, na luta contra os franceses na Indochina. Então, a União Soviética conseguiu ajudar a expulsar os franceses, os japoneses e todos esses colonizadores da Ásia. Países como a Indonésia conquistaram sua independência graças à União Soviética, a Malásia, olha, quase todos, com exceção das Filipinas que já estavam com controle americano, mas o restante dos países, praticamente todos tiveram ajuda. Leste asiático, isso. Né? E a África, então, nem se fala, a Batalha da Argélia contra o colonialismo francês, foi uma guerra também de 10 anos, e quem apoiou os argelinos foi a União Soviética. A luta de Angola, de Moçambique, depois da independência desses países, inclusive que fizeram uma experiência socialista, os países como o Egito, a libertação do Egito, da Síria, a libertação da Líbia, imagina da África inteira, se formaram os países independentes com o apoio da União Soviética. Mas não foi só apoio político, militar, econômico, foi ideológico. A União Soviética ela financiou, depois que esses países que eram colonizados tiveram suas independências, eles não tinham dinheiro, eram a maioria países pobres, arrasados pelos países capitalistas do Ocidente. A União Soviética forneceu financiamento barato para eles conseguiram financiar suas infraestruturas. Então a União Soviética foi a maior mãe da história do planeta. Foi uma mãe que ajudou todo mundo. Até aqui na América Latina, na América Central, ajudou os países aqui. Então a União Soviética nada se iguala à ajuda que a União Soviética deu aos povos do mundo. Aqui nas Américas, lembrar de Cuba também, né? E Nicarágua, El Salvador. Isso, os países aqui também. O presidente Allende no Chile teve muito apoio da União Soviética. Foi uma verdadeira mãe, como você bem falou, né? A União Soviética. Fora as outras, também ajuda na Segunda Guerra Mundial, que a gente já fez um programa, falamos uma vez um programa aqui. Um programa onde a gente dedicou só a falar sobre como, né, a Os União 80 anos Soviética, da vitória, né? Como a União Soviética foi a maior responsável, né, pela vitória na guerra. Também, se não fossem por eles, a gente, né, não saberíamos qual teria sido o final da Segunda Guerra Mundial. Se talvez os nazistas teriam ganhado, mas graças à União Soviética, os nazistas perderam a guerra, né? Então, a gente tem muito que relembrar, né, o que a União Soviética ofereceu de tão bom para o mundo. Bom, vamos então... Fala da ciência.
da conquista do espaço. Das questões, exato, a corrida espacial, né? Quantos avanços que a gente teve na ciência com a União Soviética, né? A criação de tecnologias, as próprias também, se eu não me engano, até o próprio celular, né? Foi uma invenção soviética, se eu não me engano, agora eu teria que relembrar, talvez. Mas talvez alguma coisa contribuiu. Foi uma grande contribuição da União Soviética, se eu não me engano, para criar celulares, o próprio, né, desenvolvimento dos aparelhos que a gente tem hoje em dia foram, né, a União Soviética teve, né, essa grande contribuição. Mas eu também queria relembrar, então, como que foi o período da União Soviética quando Lenin acabou falecendo, porque infelizmente Lenin morreu jovem, né? Morreu lá com os seus 53 anos, 53, né? 54 anos. Acabou falecendo jovem, ele tinha sofrido um atentado que ele prejudicou AVC muito. Também, AVC é muito a sua saúde, que prejudicou. Né? E aí vamos então falar talvez um pouquinho do sucessor, Stalin, né, que acabou sucedendo Lenin, e aí a gente tem aí algumas vias, né, que a gente pode dizer, né, as vias trotskistas, khrushchevistas, que não gostam de Stalin, falam muito mal do stalinismo. E vamos dar uma pincelada aí, talvez, o que foi o stalinismo, como que se deu o stalinismo e por que então a gente vê tantas notícias ruins envolvendo a União Soviética. E eu acho que essas duas forças aí que a gente tem para citar, talvez o trotskismo e o khrushchevismo, são cruciais para a gente entender por que a União Soviética ficou tão mal falada, né, se espalhou, não só essas duas fontes, como também os próprios Estados Unidos, né, contribuiu com a Guerra Fria, Guerra Fria, para que Stalin saísse como um grande ditador, e que até hoje permeia aí no imaginário da população de que, na verdade, a União Soviética, apesar de algumas pessoas reconhecerem o grande avanço, as coisas boas que a União Soviética fez, mas acham que era uma verdadeira ditadura, né? As pessoas não compreendem como muito bem se deu o stalinismo. Como que a gente pode falar sobre esse tema tão delicado? Olha, eu achava que não fosse o tema propriamente de hoje, mas vamos falar dele. Precisamos falar. Rapidamente, vamos falar. Veja só, o Lenin falece em 1924 e sucede, né? Havia ali algumas lideranças grandes que, obviamente, eram os candidatos à sucessão. Trotsky era uma figura que tinha vindo pouco tempo no Partido Comunista, porque ele era menchevique. Ele era adversário do Partido Comunista até muito pouco tempo, antes da Revolução. Então ele não tinha respaldo dentro do Partido Comunista para ser o novo grande dirigente. E aí, claro, Stalin era sempre um certo braço direito de Lenin. Ele era o secretário de organização do partido. Sim. Ele acabou sucedendo o Lenin, acabou sendo o dirigente principal. Sim. Acho que aconteceram erros. Aconteceram. Ninguém pode ser. Certeza. Porque era uma primeira experiência socialista no mundo. Tudo era novo. Nada não havia como copiar o modelo de ninguém. Não havia como dizer, nós vamos seguir aquela linha. Vamos ver porque aquilo lá deu certo, aquilo lá deu errado, nós não vamos fazer. Então, eles estavam abrindo as portas do céu, vamos assim dizer. Sim. Eles não sabiam bem, então eles tinham que ir tateando. Vamos por aqui, vamos... Então, obviamente, alguns erros aconteceram, mas, no geral, o período do Stalin foi muito exitoso. Do ponto de vista econômico, ele conseguiu, no período dele, o partido transformou a União Soviética de um dos países mais pobres, mais miseráveis do mundo, numa superpotência econômica. A produtividade, o crescimento econômico da União Soviética era algo fantástico, algo formidável naquele período. E a industrialização da União Soviética, que se deu de ponta a ponta pela época. E, claro, então assim, o que aconteceu? Quando Trotsky perde o comando da direção do Estado soviético, ele foi uma pessoa ambiciosa, ele se insurgiu, ele nunca aceitou a vitória do Stalin, a ponto dele criar problemas e foi expulso do Partido Comunista Soviético. E
Ele é morto no México em 1943, se eu não me engano, ou seja, 2 ou 3 décadas depois, mas os trotskistas ainda dizem que foi o Stalin que mandou matar. Né? Até hoje dizem isso. Então, no meu entender, isso é meramente uma atribuição falsa. Se Stalin quisesse ter eliminado o Trotsky, teria eliminado lá dentro, na União Soviética, podiam ter prendido ele, mandado prender, punido, castigado lá dentro. Não havia essa intenção. Até havia um certo reconhecimento ao Trotsky na frente do Exército Vermelho. O Trotsky cumpriu um papel importante na frente do Exército Vermelho. Ele liderou o Exército. O que conflitou o Trotsky, o que prejudicou o Trotsky foi que ele defendeu a revolução permanente. Ele queria que o Exército Vermelho marchasse sobre a Europa naquele momento. No momento que o Exército Vermelho estava exausto com a revolução. Quando eles conseguiram expulsar os estrangeiros, as potências estrangeiras, e derrotar os generais czaristas, o exército também estava exausto e eles precisavam reconstruir a economia. E aí, com base na tese de Lenin, que é possível construir o socialismo num país só. E Stalin seguiu essa linha leninista. E Trotsky nunca aceitou essa linha leninista. Trotsky sempre achava que o socialismo só seria viável se ele fosse vitorioso a nível de mundo. O Trotsky tinha essas questões, ele divergia um pouco aqui, divergia um pouco lá, ele não era... O Stalin era mais de seguir a linha de Lenin, né? Stalin e Lenin eram mais alinhados, o Trotsky não era tanto. Né? E ali que ele criou um grande problema dentro do partido, porque ele defendeu a revolução permanente. Claro que Marx achava que a revolução tinha que acontecer nos países capitalistas, mas na realidade Trotsky nunca entendeu que era possível construir o socialismo na União Soviética. Ele achava que somente seria possível se fosse construído a nível de mundo. Isso vale para o comunismo. Claro. O comunismo você só constrói com o socialismo vitorioso no mundo inteiro. Agora, não o socialismo. Ele não compreendeu bem as etapas. Ele não compreendeu as etapas. E isso fez com que ele fosse afastado do partido e aí criou uma linha trotskista internacional que até hoje criaram a quarta internacional socialista e que somente servem para atacar e continuar o tempo todo atacando Stalin. E do outro lado, a burguesia imperialista atacou muito Stalin com medo da União Soviética. Os Estados Unidos, imagina, eles viram na União Soviética um furacão. Os países capitalistas da Europa viam a União Soviética como um perigo, ainda mais na Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética derrota o nazifascismo e ela chega primeiro a Berlim, conquista Berlim, e todo o leste europeu, países como a Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, todos os países do Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, todos acabaram entrando na linha, se alinhando com a União Soviética. Que aqui, só para citar, também não quero me estender muito nesse tema, eles em 1934 citam o Holodomor, né, que foi considerada a grande fome na Ucrânia, né, e até hoje isso quem leva a culpa de tudo isso é Stalin. Né? Sim, Stalin teria que era uma fake news, uma grande mentira que não tem nem assim. Se você pegar os dados, não faz sentido nenhum. Primeiro eles falam 1934, mas nem foi 1934, foi 1932 e 1933 a grande fome na Ucrânia. Existiu uma fome na Ucrânia, realmente aconteceu problemas, né, ali na produção agrícola, né, mas tinha os kulaks que na época quiseram um pouco sabotar Stalin, né, que eram os camponeses mais fazendeiros ricos que não queriam coletivizar suas terras. Houve ali um conflito que gerou uma fome, sim, na população ucraniana, mas também não foi só na Ucrânia. A Polônia também sofreu com isso, uma própria parcela ali, parte da Rússia também sofreu com isso. Então, Stalin não fez isso de maneira proposital. Ele não pegou e falou, agora eu vou acabar com a Ucrânia. Mas até hoje existe essa grande mentira que se espalha de que ele era um ditador perverso, né? Mandava matar, perseguia seus opositores, que qualquer um que falasse um ai contra ele, ele já mandava matar. Eu sempre digo, se houve erros do Stalin naquele período de construção do socialismo,
eles não foram erros só do Stalin, foram erros talvez do conjunto do partido, porque na época não se tinha muita experiência e tinha pessoas que de fato desviavam da linha socialista. Obviamente que algumas pessoas foram punidas, expulsas do partido, porque começaram a adotar teses revisionistas e não compreendiam, não se dedicavam ao estudo teórico suficiente. Eu penso que quem talvez não compreende um partido comunista não sabe o quanto a gente tem que lutar contra o revisionismo dentro do partido. E muitas vezes é necessário, talvez, que esses revisionistas ganhem, talvez não expulsos, mas ao menos receber, né, chamadas de atenção. E isso às vezes confundia também as pessoas, né, no que o Stalin fazia, na verdade. Sim, porque as pessoas às vezes não se dedicavam. Imagina, como eu falei antes, você quer construir o socialismo numa nação, você está construindo. O socialismo, ele é um avanço para frente. Claro. Claro que às vezes você tem que dar um passinho para trás, para depois dar 2 ou 3 para frente. Mas no geral, o partido, ele tem que ter milhares e milhares de pessoas intelectuais, conhecedores do que querem fazer. Aquele operário lá da fábrica, aquele professor da universidade, todo mundo tem que ter uma boa compreensão do que é o socialismo, o que quer construir de fato, qual é a linha melhor. E isso gerou muitos debates dentro da União Soviética. Então, claro, algumas pessoas, elas simplesmente se desviavam do caminho. Então, obviamente, só que depois muitos deles acabaram culpando, achando que o autoritarismo era do Stalin, porque elas foram expulsas, porque não sei o quê, porque elas foram reprimidas, e atribuem esse autoritarismo ao Stalin. E muitas vezes era a própria culpa do seu desleixo, da sua incompreensão, ou de aderir a teses capitalistas, muitas vezes. Não vamos esquecer que a burguesia internacional investia dentro da União Soviética para fomentar, espreita, para fomentar desordem, para fomentar discórdias. Isso sempre existiu, o que inclusive levou à queda do socialismo na União Soviética, que aconteceu a partir de 1953. Os revisionistas ganharam o poder, ou seja, aqueles que veio não... o Khrushchevismo. O Khrushchev, esse grupo ali que destruiu a União Soviética. Mais tarde, foi lá em 1985, corroborado pelo Gorbachev com sua obra Perestroika e Glasnost, ali que ele acabou de uma vez com a União Soviética. Mas o germe da destruição da União Soviética, o vírus da destruição da União Soviética, estava lá, chegou em 1956 no poder. Lá, eles rebaixaram a organização econômica, eles fizeram mudanças na economia, a ponto que nos anos 70 e 80, a União Soviética cresceu muito pouco. Se ela antes tinha um imenso ímpeto econômico, de crescimento econômico, eles inverteram, eles criaram uma desordem econômica dentro da União Soviética e a economia começou a atrofiar, crescer menos, aí a União Soviética não conseguiu o país não conseguiu dar carga da sua estrutura militar que tinha na época, as ajudas que dava pelo mundo afora, para os outros países. O que aconteceu? A economia em 1985, eu me lembro, a União Soviética só cresceu 1% em 1985. Ou seja, enquanto no período Stalin ela chegou a crescer até 17% em alguns anos. Então, veja só, a economia estava sendo destruída e a destruição da União Soviética foi nada mais... Foi a destruição do planejamento econômico. O planejamento econômico implantado pelos revisionistas não deu resultado, ele destruiu por dentro a União Soviética. E por isso que ela caiu mais tarde. E manchou muito, né? Eu trouxe justamente esse ponto para a gente entender, né? O quanto a União Soviética era grandiosa, foi exitosa na época de Stalin e depois teve um grande declínio, né? E é importante a gente entender que o Khrushchev depois ele fez mentiras mesmo, né? Ele falava sobre Stalin. Ele falava absurdos sobre Stalin para manchar a imagem dele de propósito. E digo mais, ele chegou a pregar a coexistência pacífica com os Estados Unidos. Olha, isso é uma piada. Estados Unidos e União Soviética estavam numa guerra fria, onde os Estados Unidos estavam assim, de todas as formas tentar cercar a União Soviética, e ele chegou
pregar e dizer, não, agora nós podemos viver com uma coexistência pacífica com os Estados Unidos. Aonde iria ter coexistência pacífica com os Estados Unidos? Com isso, ele desarmou politicamente o Partido Comunista Soviético. Ele desarmou política e ideologicamente o Partido Comunista Soviético, e a União Soviética não parou o crescimento, o pensamento socialista. Não, nós temos que ganhar, mais países vão ter que fazer revolução socialista, e para isso nós temos que ser um exemplo. E aí o que ele aconteceu? Ele começou a ser cada vez menos exemplo, a União Soviética deixou de ser aquele grande exemplo de inspiração para os povos, até a sua queda. E Gorbachev, em vez de corrigir isso lá em 1985, quando ele chega no poder, ele se aliou com Ronald Reagan dos Estados Unidos, ele fez uma certa aliança com os Estados Unidos, ele permitiu que a CIA penetrasse dentro da União Soviética, e a CIA começou a mandar centenas de agentes para dentro da União Soviética e a fomentar a destruição da União Soviética. E aí, em vez dele corrigir os erros que estavam acontecendo, ele começou a culpar, não, nosso país, o socialismo aqui, ele não dizia expressamente, o socialismo não dá certo, mas ele começou a pregar a privatização, dizendo que as empresas estatais estavam deficitárias, que não dava mais, mas ele não corrigiu a União Soviética, os erros. Ele pegou simplesmente a União Soviética e jogou fora o socialismo, enquanto que ele tinha que corrigir os rumos do socialismo. Então, essa foi a pegada, e aí foi a derrota da União Soviética. Então, foi o revisionismo. Por isso que eu digo, o revisionismo é a forma que os capitalistas se infiltram dentro dos partidos comunistas para destruí-los por dentro. E é importante a gente entender isso para a gente não pensar, né, para quem está nos assistindo, não entender bem isso, que foi o revisionismo, né, especialmente os Estados Unidos infiltrado dentro da União Soviética, que levou à queda da União Soviética, e não por problemas do socialismo em si, porque aí muitas pessoas, né, até hoje acreditam que o problema é o socialismo, que o socialismo não dá certo, nunca vai dar certo, né, enquanto a gente pode falar que, na verdade, a União Soviética durante um bom tempo deu muito certo. Muito certo. Deu extremamente certo. E digo mais, o revisionismo soviético, esse revisionismo crujovista, ele se espalhou por dezenas de partidos comunistas que tinham sido construídos pela inspiração da Revolução Socialista. Ele os destruiu. Um exemplo foi aqui no Brasil, a morte do PCB aqui no Brasil, que depois virou PPS, foi um exemplo clássico. Né? Mas isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Europa. Grande parte dos partidos comunistas europeus, alguns com longa tradição, com força nos parlamentos, foram destruídos por essa linha revisionista, e isso foi a grande derrota para os trabalhadores no mundo. Então foi a derrota da União Soviética, a queda da União Soviética e do socialismo, mas a outra também foi a destruição dos partidos comunistas que existiam em quase todos os países do mundo, causado pelo mesmo pensamento revisionista. Isso. Então, olhe só o prejuízo que isso causou ao mundo. Foi um grande prejuízo, mas, né, vamos então relembrar mais algumas coisas boas que a União Soviética deixou para o mundo. O que mais que a gente pode comentar? Acho que a gente pode falar sobre, talvez, questão aí, uma das maiores críticas, talvez, que a União Soviética recebia era a questão ambiental, mas como que talvez a União Soviética já repensava a questão ambiental do mundo, né, em tentar talvez gerar políticas mais melhores, né, de meio ambiente para o mundo. Você acha que teve alguma contribuição desse lado? Olha, a União Soviética, assim, ela não recebeu uma grande crítica à questão ambiental. Claro que na época ainda pouco se compreendia essa questão do aquecimento global, mas a União Soviética ela não foi uma tão grande consumidora apesar da industrialização, mas ela nunca teve uma indústria do nível, por exemplo, como tem uma China hoje. Sim. Ela não chegou a isso, né? Então ela, digamos assim, ela teve um problema no lago Baikal, é isso? Ali nessa região siberiana, um lago grande ali acabou esvaziando, secando com um tempo, porque foi construído muito algodão. Eles plantaram muito algodão ali e desviaram, irrigaram as lavouras de algodão, e as águas deixaram correr dentro do lago Baikal, né? É isso. E aí esse lago secou.
esse é um problema, é uma questão ambiental que a União Soviética teve. Mas fora disso, não. Ela teve grande preservação, tanto que uma das maiores florestas do mundo está hoje ainda na União Soviética, na Rússia. Né? A Rússia herdou isso, que são florestas, claro, coníferas, com florestas diferentes da nossa. Não são florestas tropicais, mas são imensas florestas que a Rússia ainda tem hoje, tanto que ainda temos o urso, hoje, né? O urso lá, o tigre vivendo na Sibéria. Temos, então, eles tiveram também grandes preservações, muitas áreas, parques. A Rússia herdou também, que foram criados na época da União Soviética, já com espírito ambiental. A União Soviética teve muito, sim, preocupação ambiental. Com isso, né? Mas acho que é não é porque essa questão, claro, mais ambiental, ela nasce mais a partir dos anos 70. Sim. Mas nasce mais nos países justamente que eram mais poluídos, como a Inglaterra, Europa ali. Imagina Londres naquela época, vivia quase a escuridão, durante o dia era escuro. Então, obviamente, era natural que ali surgisse um pensamento mais ambiental, porque a Europa estava, nossa, as pessoas morriam de pó, de poeira que existia, a luz do sol em algumas cidades quase não chegava, como era Londres no início do século e continuou. Outra coisa que a gente pode falar, a questão da fome, quanto a União Soviética na época conseguiu praticamente acabar com a fome, né? Isso. Produziu muito alimento e ainda, além de produzir para sua própria população, exportava, né? Também muito para o mundo. Era um país que tinha muita fome. Como vivia em um período feudal e as populações estavam no campo, milhões de pessoas durante séculos passaram fome e muita fome na União Soviética. Essa era uma dura realidade. E a Revolução conseguiu acabar com isso. Né? Com a exceção da seca, dos problemas que deu ali na Ucrânia, o resto do povo soviético conseguiu ter as suas terras, produzir, o governo ajudava muito, o incentivo à agricultura era uma coisa fantástica na União Soviética. Isso. Então, eles tiveram, de fato, eles têm que se orgulhar, porque eles conseguiram fazer com que a fome fosse passado e não fosse mais algo que antes vitimava milhões e milhões de pessoas. Outra coisa que a gente também pode citar é a educação, o quanto a União Soviética desenvolveu a educação, né? Você tem dados sobre analfabetismo, né? Eles praticamente erradicaram, né? E outra, saúde, foram os primeiros países do mundo que criou a saúde pública e a educação pública. A saúde foi o primeiro sistema de saúde pública do mundo, que não havia educação também. A educação passou a ser pública em todas as áreas. Muita qualidade a saúde, a educação deles. Então, isso sim, tu lembrou bem. Como falamos antes, os direitos trabalhistas no mundo. É bom que nem os brasileiros, que nós que criamos a CLT em 1943, no governo de Vargas, ela foi diretamente inspirada nas conquistas trabalhistas da União Soviética. Sim. Muitas vezes se fala, e às vezes eu acho que assim, alguns sindicalistas, muitos dizem, a CLT foi inspirada na Constituição Polaca. Olha, ela pode... Getúlio Vargas, aí eu sou obrigado a defender alguns aspectos do Vargas. O Vargas tinha aspectos autoritários, sim, mas a CLT no Brasil, ela atendeu uma demanda da classe trabalhadora, especialmente orientada pelo Partido Comunista na época. E o Vargas fez essa concessão para os trabalhadores no Brasil. Então, isso foi muita inspiração soviética. Os direitos que os trabalhadores na Europa conquistaram depois foi inspiração da Revolução Soviética. Os direitos trabalhistas no mundo inteiro. Então, isso nós não podemos deixar de lado, assim como o direito previdenciário, se instalou previdências sociais, se os trabalhadores passaram a ter aposentadoria pelo mundo afora, foi muita inspiração soviética. As mulheres se conquistaram direitos pelo mundo afora, isso foi o direito ao voto. Os soviéticos foram os trabalhadores, os pobres foram o primeiro lugar do mundo que os pobres ganharam o direito de voto, porque na época só votavam ricos na Europa. Outra coisa, o combate ao racismo também, numa época que ainda vivia os Estados Unidos viviam o segregacionismo racial, eles já combatiam. Sim, eles combatiam. Veja só, quando eu falo que eles deram apoio à África e na Ásia, era justamente porque eles não tinham preconceito
preconceito contra os negros, eles não tinham preconceito contra os asiáticos. Então a União Soviética, ela revolucionou o pensamento humano em todos os sentidos. Isso. Então ali, como eu estava falando, então ela assim foi uma luz, ela foi um farol dos povos. Né? E isso que a destruição da União Soviética, a queda da União Soviética, por isso que eu digo, foi o apagão para os trabalhadores do mundo. Foi literalmente um apagão político, um apagão que hoje, por isso que o neoliberalismo se instalou por todos os lados, por isso que a concentração de renda cresce para todos os lados e o capital passou a mandar e desmandar pelo mundo afora da sua forma mais cruel, da sua face mais crua, porque o neoliberalismo é a conjunção do velho liberalismo com a situação do capital financeiro de hoje. Então isso foi um prejuízo imenso para a humanidade. Exato. Né? Bom, acho que a gente conseguiu pontuar, né? Algumas a gente queria trazer, né? Explicitar aqui, né? O legado da União Soviética. Conseguimos trazer aqui para o público algumas coisas boas que aconteceram na União Soviética. Talvez não conseguimos falar tudo, porque foi um longo período, muitas conquistas, né, importantes, mas que deixaram aí grandes contribuições para o mundo inteiro, né, não só realmente na atual Rússia, ou enfim, os países ali vizinhos, mas no mundo inteiro a gente tem que reconhecer. O mundo inteiro, até hoje os reflexos estão ali, que eles não vão deixar de existir. Exato. Por mais que a União Soviética caiu, mas o seu legado, suas conquistas, os avanços à humanidade que ela trouxe, como tu falou, o fim do preconceito, e construiu uma nova, pode-se dizer que a União Soviética iniciou um novo estágio civilizacional para a humanidade. Ali nasceu uma nova civilização. Porque imagina o que representava os czares na Rússia. Um atraso imenso. O que o capitalismo selvagem foi para a Europa e para os Estados Unidos? Uma selvageria, explorando a classe trabalhadora de todas as formas. E isso a União Soviética pôs abaixo, ao menos no pensamento e na vida real, na prática em muitos países, onde ela refletiu a revolução. Então, estão de parabéns os comunistas soviéticos, estão de parabéns o legado que eles nos deixaram. Se o nosso pensamento comunista hoje existe, é herança de Lenin, é uma herança deles. Então, eu sou muito grato a eles. Não somos só marxistas, somos leninistas também. Então tá. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau.